tarde, viemos apresentar o laboratório do IGOC, semestre 25.2, grupo A4, e para o item 1.1, analisamos o programa dado por DE1.S, que testa a corretude da implementação de todas as 9 mais 3 instruções e foi testado no RARS de modo a ver a implementação e guiar o resto do projeto para sabermos exatamente como implementar no Quartus e conseguir traduzir essa parte de RAS para o Quartus. Está passando na tela as instruções nesse momento. Bom, no item 2.2, a gente basicamente só deveria implementar o registrador de imediatos, e aí, ou de imediatos não, o banco de registradores, e aí como na restauração do código do projeto que nos foi fornecido, né, que era o DE2, ele já basicamente vinha pronto. Eu não acho que a gente deve fazer muitas alterações. Aqui ele tem o clock, o reset, tem o RS1, RS2 e RD, tem também meio que esse array de registradores, que ele basicamente são os 32 registradores de 32 bits, e aqui ele inicializa todos os registradores em zero quando o reset for, quando ou dá reset ou só é iniciado. Basicamente a gente não teve que fazer nenhuma mudança significativa no código. No 1.3, a gente precisou implementar um gerador de imediato. O que ele faz é extrair o imediato de uma operação. Então, para pegar esse imediato, a gente usa um switch case, que para cada operação ele seleciona a regra de extração diferente, porque varia entre elas. E esse valor que é extraído, a gente coloca no output immediate e coloca uma extensão de sinal para seguir dele, dos 32 bits. Caso o upcode da instrução não for encontrado, esse imediato é zerado. Bom, no item 1.4, ele pedia para a gente gerar os arquivos de memória.mif, e aí a gente fez esse código em assembly aí, carregando essa Word. E aí, uma coisa que a gente teve que lembrar era de deixar claro que depois que a gente gerou o MIF do teste, do context, né? As instruções têm tamanho de 1024 por words. E como a Word tem, como cada endereço tem 4 bytes, então é por word addressing. E aí, como o Risclog trabalha em byte addressing, a gente tem que ficar atento para poder fazer a leitura da memória de forma correta. Na implementação da ULA, a gente precisa de 3 dados de entrada para fazer as operações. O primeiro é um control de 5 bits para definir qual operação vai ser realizada, um input A para receber o primeiro dado da operação, que sempre vai ser um valor de RS1, e um input B para receber o segundo valor, que pode ser um registrador RS2 ou um imediato. E as saídas dessa operação pode ser tanto 0, que vai indicar se ele deve passar ou não para a próxima instrução, caso seja considerando um branch, ou calcular com PC. Já se não for 0, aí ele tem 3 funcionalidades. Ele pode carregar ou salvar uma Word, ele pode reescrever no banco de registradores, ou ele pode calcular uma posição no JAWR. Aí nesse código a gente tem um exemplo da implementação com as operações de end, or, add, sub, SLT, LUI e um default para o 0. E isso. Bom, no item 1.6, ele pede para a gente adicionar tanto uma unidade de controle como uma unidade de controle da ULA, né, conforme a gente viu em sala aqui nessa imagem. Opa, isso aqui é outra coisa. Aqui, conforme esse projeto aqui, ou seja, a gente tinha que implementar esse daqui e esse daqui, e aí a gente só gerou um código simples em Verilog, e aqui está bem comentado, por exemplo, se for uma instrução de tipo R, ele tem que habilitar o registrador de escrita, a ULA
a ULA vai receber o segundo registrador ao invés de imediato, né? Porque se ela recebesse 0, seria o imediato para fazer talvez um LI, etc. Ou um ADI, quer dizer. Aí, main2reg, ele escreve o resultado da ULA e o opcode do ALU recebe que é um tipo R, né? Justamente para fazer a instrução certa. Se for uma do tipo I, ou seja, que opera com imediato, então ele vai escrever no banco de registradores. Ah, não, aqui eu acho que eu confundi, né? Se a ULA recebe 0, então ela vai usar o RS2. Se ela recebe 1, ela vai usar o imediato. Aí mente o reg também. Tem o opcode do load, né? Que também é uma instrução do tipo I, porque ele vai usar o imediato. Então ele escreve na memória, ele recebe o offset de onde ele vai escrever a partir daquela posição, né? Na ALU source. O main2reg, daí tem o main2reg, o main_read, né, que ele vai ler da memória, o que para colocar no registrador de destino que foi lido, e o aluop é 0, que é para indicar que é um load word ou um store word. Aí tem as instruções tipo S, que é um store, aí o alusource recebe o imediato de novo, e aí tá como 1, né, para calcular o offset, o main_write, que ele vai escrever na memória, e o aluop também é de um load word ou store word para tudo funcionar como deveria. Aí tem a instrução tipo B, que ela recebe, a ULA vai receber o RS2 para fazer a comparação com o SR1, indica que é um branch para ir naquele end específico do PC, e o aluop vai ser o do back, que é o 001, e aí vai ocorrer como esperado. O tipo J, que é o JAL, recebe o de escrever no registrador RD, porque vai ser o RA, né, o Return Address, ele vai escrever para onde tem que voltar. O main2reg, ele vai escrever o valor de PC mais 4, então ele habilita o main2reg. E o jump, ele vai passar pelo MUX do PC, ou seja, ele vai selecionar se ele está indo para a próxima instrução ou tem algum desvio. O tipo I também tem o Jumping Link Register, que aí ele vai pegar e vai escrever o regwrite no RD. O alusource, ele vai receber o imediato. No caso, né, do tipo JAL, ele escreve, o RD vai ser o registrador 0, né, então não vai mudar nada. No JAL-R, o RD vai ser justamente, o RA vai receber justamente para onde ele precisa voltar. Aí o alusource vai receber o imediato, porque é justamente quanto ele precisa pular, main2reg, jump_reg, que ele vai receber o JAL do MUX do PC, o aluop diz que é um tipo I, novamente. E, por fim, tem o LUI, que foi a implementação desse laboratório principal, que ele tem o registrador de escrita, que ele vai escrever no RD, o alusource, que ela vai receber o imediato do main2reg, que vai ser o resultado da ULA, e o aluop, que vai dizer o controlador, que é um tipo U, que é a única instrução tipo U que a gente tem no programa por enquanto. Aí, por fim, tem o controle da ULA, né? Aqui a gente optou por juntar em 10 bits o funct3 e o funct3 e o funct7, e aí tá basicamente aqui escrito, eu não acho que tem muita coisa para explicar, a gente pegou o local parameter, que tem o parâmetros.v, só que para facilitar o uso dentro desse próprio arquivo, a gente usou os parâmetros locais, e aí por default a gente deixou como um add, mas aí a depender do que ele recebe, ele vai escolher o que é, se é um add, se é um sub, se é um end, se é um or, se é um set on less than, e aí aqui o default é o add aqui, como a gente faz, e esse opadd e tal, é justamente o que está no arquivo dos parâmetros, certo? Então, é que ele só mescla esses dois arquivos. E aí, por fim, o JAR, que também é querendo ou não, é uma adição, o S1 mais imediato, e o LUI, que a gente já mostrou anteriormente. Aí, o 1.7, a gente vai abrir no relatório mesmo. Aqui. 1.7a, ele pede o RTL Viewer, né? Então, basicamente, esse aqui é a nossa visão do top level, que está como esperado. E esse aqui, quando a gente clica em uniciclo, para ver especificamente o uniciclo, tem esse projeto todo. E aqui eu coloquei várias prints mais específicas, né, do que é cada parte. Então, o controle tem aqui todas essas saídas que estão de acordo com o que era esperado para o controle.
Aí aqui tem o PC, o cálculo do PC, a memória e o gerador de imediatos, que a gente também já mostrou. O controle da ULA e a própria ULA, além do banco de registradores, conforme está aqui. Banco de registradores, a ULA e o controlador da ULA. Memória de instruções MUX e o registrador PC. E aí aqui no item B, ele pede para a gente ver o tempo de slack, certo? Então, como a gente pode ver aqui, o slack está de... Opa! Aqui. Ué, por que eu não consigo dar zoom? Enfim. O slack de 20 segundos aqui está como 2.532, ou seja, é o tempo que ele tem de folga, entre aspas, de descanso, para executar as instruções antes do clock mudar, porque se isso não ocorresse, se o tempo fosse negativo, ele ia acabar sobrescrevendo dados que ele não poderia, ou alguma instrução poderia ser interpretada de forma errada. Aqui o hold também é de 20 nanosegundos, e aqui ele mostra que o hold está como... Aqui a gente também vê o hold, né, com um tempo de 0.402, ou seja, nanosegundos, indica que ele tem essa quantidade de tempo como estável depois que ele muda a instrução, né? Isso é muito importante porque, às vezes, se ele não tiver estável até certo ponto, alguma outra instrução pode ser realizada ao mesmo tempo que precise do que acabou de ser feito, e aí isso dá bastante problema. É basicamente isso aí. Deixa eu voltar. Aí, perfeito. Tá, no item C ele pedia basicamente para a gente fazer a simulação em forma de onda, a simulação funcional, simulação temporal, com um programa lá de 1.s, mostrando o funcionamento correto da CPU. E basicamente a gente pegou lá a CPU que já estava pronto, o processador que a gente tinha, e a gente teve alguns problemas, inclusive, para a gente gerar essa simulação de onda, porque estava dando alguns problemas no quarto, mas a gente conseguiu ver certinho, né? Então a simulação funcional, que é basicamente a ideal, né? A gente consegue ver ali no PC a progressão certinha, né? De 00, 04, 08, depois 0C, 10, 14, 18, 1C, 20, 24, 30, 3C e tudo mais, que é a progressão esperada para as instruções. Aí na próxima imagem é a simulação temporal, né? Com os atrasos certinhos que também já eram esperados. E no item D, ele pedia para a gente ver qual a máxima frequência de clock utilizada na CPI e para verificar experimentalmente mudando a frequência de clock do arquivo, e depois apresentar a simulação temporal. Então, a gente fez, né, a partir do Time Analyzer, ver se essa máxima frequência, essa é a máxima frequência do clock CPU, foi 37.5 MHz, e do main foi 43.66, né, que eu não estou enxergando, mas acho que é isso. E a imagem anterior é a relacionada ao slack do próprio. E a gente conseguiu resultados positivos que também era conforme o esperado. E aí, tudo que a gente falou e basicamente o que eu falei agora, a gente vai explicar melhor no relatório, de uma forma mais formal e melhor explicada.